É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Estamos dando a sequência das nossas lives. A gente teve a primeira live, a gente bateu um papo sobre a ortodontia e hoje vamos bater um papo sobre implantes dentários. Antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado pelo tempo, pelo precioso tempo em estar participando hoje conosco. Eu estou falando aqui diretamente da Odontonápolis. Para quem não me conhece, meu nome é Francis Arantes, sou diretor clínico da Odontonápolis, sou especialista em ortodontia, sou também especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais e atuo com implantes dentários já há quase 20 anos. Tá? Devido ao momento que nós estamos passando, vou falar rapidamente um pouquinho sobre esse momento, né, do Covid-19, explicar para todos que a odontologia ela segue os mais rigorosos padrões de higiene, de biossegurança. A odontologia ela tem uma variante que a gente já tem como hábito o uso de máscara, o uso de gorro, e no momento de luvas, e num momento como esse, nós ainda potencializamos esses cuidados. A gente aumenta os cuidados que nós devemos ter com nossos pacientes, com nossos clientes. Nós estamos funcionando, não tem como deixarmos nossos clientes desamparados. Temos pacientes de todas as situações e que em vários momentos precisam da gente. Todas as medidas de biossegurança elas são tomadas, desde álcool em gel, desde bochechos com água oxigenada a 1%, enfim, estamos preparados e seguindo todas as normas de biossegurança para proporcionar aos nossos clientes a segurança devida. O tema hoje da nossa live é sobre implante dentário. Antes de mais nada, eu acho bacana a gente poder explicar um pouquinho o que é um implante dentário, né? Então, eu tenho aqui um exemplozinho. O implante dentário, ele é isso aqui. É lógico que isso aqui é um macro modelo, de um tamanho maior, mas isso é um implante dentário. Ó, isso aqui, tá? O implante dentário, ele é feito de titânio. Por que o titânio? Porque o titânio é um material biocompatível. E qual que é a função do implante dentário? A função do implante dentário é substituir a raiz do dente. Então a gente tem aqui um outro modelo, onde nós temos nós temos aqui um dente, certo? Então o dente ele é composto da raiz e da coroa. E a função do implante é substituir a parte da raiz, tá? Então a raiz ela fica dentro do osso. O implante ele é colocado dentro do osso. Essa parte que a gente chama de coroa, que fica aparecendo na boca, a gente depois que instala o implante, coloca a coroa protética também. Tá? Então quando a gente fala em implante dentário, a gente fala nessa pecinha aqui, ó. Isso é o implante dentário, tá certo? Isso aqui é o implante dentário. E como que funciona? A gente instala o implante dentário aonde estava antes a raiz do dente. Então se a gente levar em consideração que nós tínhamos o dente, aqui é a parte óssea, nós temos o dente e a coroa. E nessa situação aqui do lado, nós temos só o espaço vazio, nós não temos o dente, perdemos o dente. Então a gente instala o implante dentário, olha lá, o implante dentário fazendo a função da raiz do dente. Depois do implante dentário instalado, a gente vem e confecciona a coroa dentária, que é isso aqui. Certo?
O implante tem a função de substituir a raiz do dente, tá? Então, basicamente é isso. Implante substitui raiz do dente. Nós aqui na clínica realizamos implantes dentários desde 2003. E a gente teve inúmeras perguntas sobre implantes dentários. Então, vamos começar a responder sobre as perguntas de nossos clientes. Primeira pergunta: fazer implante dói? Vamos lá. O osso não tem a terminação nervosa, tá? Então, colocar o implante não é dolorido. O que dói? O que dói é a gengiva. A gengiva incomoda. Se a gente pegar a unha e apertar a nossa gengiva, vai doer. Tá? Então, assim, o que dói é a gengiva. E para a gente chegar lá no osso, para a gente colocar o implante dentário, nós precisamos passar pela gengiva. Vamos imaginar que o osso é o colchão e a gengiva é o lençol. Então, para a gente chegar no colchão, tem que tirar o lençol. Para chegar no osso, tem que tirar a gengiva. Então, quando nós anestesiamos para colocar o implante, é para poder passar pela gengiva. Por isso que não existe, não tem como a gente instalar um implante sem fazer um corte. Como que a gente vai colocar um implante embaixo da gengiva, ou seja, passando pela gengiva, sem fazer um corte na gengiva, por menor que seja? É impossível. Então a anestesia que a gente dá é só para poder passar pela gengiva, tá? Tanto é que, como exemplo, muitas vezes, para se fazer um canal ou uma restauração, a gente usa 2, 3 tubetes de anestésico. E para poder fazer o implante, muitas vezes, nenhum tubete a gente usa, porque a quantidade de anestésico ela é só para poder passar pela gengiva para poder instalar o implante. Então, assim, o ato de instalar o implante, ele é muito tranquilo. Para quem tiver curiosidade, nas nossas redes sociais, né, tanto no Instagram, que é @odontonápolis, como no Facebook, que é Clínica Odontonápolis, nós temos vários depoimentos de alguns clientes que se propuseram fazer esses depoimentos para justamente mostrar como é tranquilo a instalação do implante. Nós temos também nossa página, que é odontonapolis.com.br, esses depoimentos, tá? Então, respondendo a pergunta, se o implante dói, o implante ele é muito tranquilo de ser realizado, tá? Implante dentário não dói. Qual o repouso que preciso fazer? Bom, vai depender muito do tipo de quantos implantes foram feitos e tudo mais. Mas assim, 98% dos meus pacientes, a gente faz os implantes e eu não peço repouso nenhum. Vai ter vida normal. O paciente não está doente. Ele veio, instalou o parafuso, que é o implantezinho, e vida que segue. Lógico, com muito bom senso. Você não vai sair, acabou de instalar um implante e vai fazer uma aula de zumba ou uma partida de futebol, vai usar o bom senso. Mas a gente já teve situação que o cliente veio fazer um implante, fez o implante, o paciente tinha comércio, ele acabou a cirurgia dele, foi para o comércio, chegou no comércio, o irmão dele que trabalha com ele verificou, falou: uai, não deu certo? Você não fez o implante? Ele falou: não, já fiz. E como você está aqui? Tô. Não, o doutor lá falou que não precisa de repouso, não. Resultado, no outro dia o outro irmão veio e fez também. Por quê? Porque é um procedimento muito tranquilo, ele é muito seguro, tá? Então, sobre repouso, eu troco a palavra repouso por bom senso. Não tem que ficar em casa, de cama, mexendo só os olhinhos, não, como se tivesse feito algo extraordinário, tá? Porque a cirurgia de instalação do implante dentário é um procedimento muito tranquilo, tá bom? Como vocês podem ver nos depoimentos que existem, tanto no Facebook quanto no Instagram. A partir de que idade posso fazer o implante? Pergunta interessante. A gente pede para fazer o implante a partir dos 18 anos de idade. Por quê? Porque a partir dos 18 anos de idade a gente fala, né, que já cessamos o crescimento. Mas o que tem a ver o crescimento com o implante dentário? Vamos lá. A gente sabe que os ossos, enquanto nós estamos em crescimento, os ossos vão desenvolver. E alguns estudos falam que a gente colocar o implante antes
esse osso, a gente fez um planejamento, colocou o implante ali, mas o osso vai desenvolver. Então aquele implante ele vai ficar mal instalado no futuro. Ele não vai ter uma instalação perfeita, ou ele pode atrapalhar o desenvolvimento esquelético. Então, pensando nisso, a gente espera finalizar esse crescimento, ter a certeza da finalização do crescimento, para posteriormente a gente fazer a instalação de um implante dentário. Tá? Então, com relação à idade, 18 anos de idade é um momento adequado que é pós o crescimento. Tenho 65 anos, ainda posso fazer o implante? Não estou velho? Sempre tive vontade de fazer, mas nessa idade acho que nem compensa mais. Olha, 65 anos é jovem, né? Vamos entender que nós temos inúmeros exemplos de pacientes com 70, 75 anos de idade, até de conhecidos que estão numa vida totalmente ativa. Então, você com 65 anos de idade, você tem muita coisa para viver, tem muito churrasco para mastigar ainda, tá? Então, assim, não tem problema algum, não só pode, como o implante vai te dar uma qualidade de vida muito grande. Se você tiver aquelas pessoas que têm a dentadura, né, que põe e tira, que dá um desconforto, quando você trava essa dentadura com os implantes, o relato dos pacientes é maravilhoso, né? Quando dizem que essa dentadura ela fica mais firme na boca, que vai dar mais segurança, consegue mastigar, consegue ficar com mais liberdade num evento, numa festa. Estou vendo aqui, nós temos uma pergunta aqui ao vivo de quanto tempo é para ficar tudo pronto. Bacana. Bom, assim que a gente instala o parafuso, nós temos algumas situações. Uma que a gente chama de carga imediata. Carga imediata vamos lembrar que quando a gente fala implante, a gente está falando só nesse parafusinho aqui, tá? Então, quando a gente coloca esse parafuso lá no osso, vamos fingir que esse parafuso é um prego. A gente pregou o prego na parede e a parede está com a massa, com o cimento meio fresco ainda. Então, eu não posso ir lá e pendurar o meu quadro. Porque se eu pendurar o meu quadro naquela hora, como o cimento na parede está fresco, o prego vai entortar. Pronto. No implante, a gente colocou o implante lá, existe uma situação que a gente chama de carga imediata, que nós já podemos colocar o dente, já podemos rosquear o dente no implante imediatamente. Tá? Essa é uma situação, ou seja, você faz o implante e já coloca o dente de maneira imediata. E em alguns momentos nós fazemos uma carga tardia, ou seja, vamos colocar o dente lá mais tarde. Em alguns casos 4 meses, em alguns casos 6 meses, vai ter variável. Então, respondendo à pergunta, vai depender, pode ter carga imediata ou pode ser num período máximo de 6 meses, dependendo de cada caso, depende da situação, tá? Uma outra pergunta aqui, ó. Implante é tudo igual? Não, não é. Nós atualmente, hoje, temos basicamente 2 tipos de implantes diferentes, tá? De sistemas de implante diferentes. Um que a gente usa para uma área mais estética e um que a gente usa em outras áreas da boca. Mas não são todos os implantes iguais, não são também todas técnicas iguais e nem fabricantes, tá certo? Então, nem todo implante é igual. Nós, aqui na clínica, trabalhamos com a mesma marca de implante desde 2003. Então, a gente segue um protocolo de trabalho. Por quê? Porque é o que a gente acredita, é o material que a gente conhece e é o que a gente vem trabalhando com ele. Por que tenho que esperar 6 meses para colocar a coroa sobre o implante? Bom, tem a ver até com a pergunta anterior. Por que esperar 6 meses para colocar a coroa sobre o implante? A coroa sobre o implante é o que a gente chama disso, dessa parte do dente, que é a coroa. Então, o implante foi instalado e depois a gente coloca a coroa sobre o implante. Por que 6 meses? Porque nesse período de 6 meses, o implante está fazendo um processo que nós chamamos de ósseo-integração.
entre parênteses, pegando presa, o implante está dormindo, como o titânio ele é biocompatível, vai formar osso em volta do titânio que vai ajudar a firmar esse titânio lá dentro. Tá? Então, os estudos mostram que 6 meses é o tempo que nós temos certeza que esse implante vai estar ósseo integrado, certo? Existe implante com instalação da coroa imediata? Sim, existe um implante com instalação da coroa imediata, que é o que a gente chama de carga imediata. Em alguns casos, quando a gente instala o parafuso, e esse parafuso tem o que a gente chama de travamento primário, ou seja, ele ficou muito instalado, são algumas situações específicas, nós podemos sim, de maneira imediata, já colocar a carga, colocar a coroa em cima do dente. Então, existe a possibilidade sim. Meu amigo fez implante e caiu tudo. O que houve? Foi rejeição? Bom, eu não consigo explicar o que aconteceu porque o caso precisa ser avaliado, né? Mas existem algumas situações que podem levar a isso, até de uma deficiência no planejamento, né? Um diagnóstico não bem feito, o tipo de implante adequado, o paciente poderia ter um problema sistêmico, um problema de saúde que não foi tratado previamente. Então pode ter algumas situações para levar a isso. É realmente uma situação é bem esquisito, tá? Agora, foi rejeição? Olha, a palavra rejeitar eu considero muito forte. Eu trabalho com implante há quase 20 anos e eu vou te falar, eu não sei o que é rejeição de implante. Atualmente, o grau de pureza do titânio, que é composto os implantes, é um grau de pureza muito alto. Então, para poder falar que a gente rejeitou o implante, eu acho que isso está muito mais na literatura, tá? Do que na vivência clínica. Ah, mas então a gente pode perder o implante? Aí é outra coisa. Podemos perder implante por outros motivos, como falha no diagnóstico, falha no planejamento, instalação do material não adequado, uma infecção, ou seja, o ambiente não controlado, o paciente não seguir as orientações. Então o implante pode ser perdido por outros motivos, mas por rejeição eu colocaria talvez um dos últimos, se não o último da lista, tá? Precisa de exame para fazer implante? Que exames? Legal. Então vamos lá. Como a gente disse anteriormente, o implante ele é instalado dentro do osso, né? Então o implante ele vai ser colocado aonde não se tem mais o dente, tá? Então como que a gente vai ver se tem espaço para o implante lá? A gente vai ver se tem espaço através de exames de imagem. Quais exames? O primeiro é a radiografia. Então a gente faz o que a gente chama de raio-x panorâmico e depois, se necessário, a gente faz o que a gente chama de tomografia. Qual que é a diferença de um para o outro? No raio-x, a gente consegue ver o que a gente chama de altura. O raio-x ele é um exame bidimensional. Ele não consegue mostrar se a gente tem largura óssea, porque o implante ele tem a altura e ele tem uma espessura. Então, o raio-x, ele mostra isso para a gente, mas ele não mostra isso. Então, como que a gente faz aqui na clínica? Na clínica, nós temos um aparelho de raio-x panorâmico digital. Então, o paciente quer fazer o implante, na hora a gente dá uma avaliada. Como eu tenho muita experiência, já são muitos anos fazendo os implantes, eu consigo avaliar em 90% dos casos se a gente tem ou não essa largura. E aí o paciente faz o raio-x panorâmico. Tendo altura, pronto, resolvido. Se a gente percebeu que está meio nebuloso, está meio sombrio, não faz. Eu solicito a tomografia. Então, em aproximadamente 50% dos casos, 60% dos casos, além do raio-x panorâmico, eu solicito a tomografia. Eu não solicito tomografia para todos os pacientes. Eu solicito tomografia para aqueles pacientes principalmente da região anterior, que é uma região estética, onde o raio-x panorâmico não é legal, porque sobrepõe a coluna, tá? E em região que eu suspeito que a largura não vai estar legal para poder fazer. No caso
Se eu fizer, o importante... Sim, a gente tem sim que a gente tem que garantir o trabalho que a gente está. A pergunta é com relação à garantia, né? Sim, você tem que ter... Nós só vamos instalar o implante, pelo menos aqui na clínica, se a gente tiver a certeza que você pode receber o implante. Então, é um jogo. A gente não vai fazer algo que por imprudência, né? Ou negligência. Então, se a sua boca não está preparada ainda para receber o implante, nós não vamos fazer. Seja porque está suja, ou seja porque você é um diabético descompensado, enfim, seja lá qual for o motivo, tá? Mas nós fornecemos sim a garantia que vai dar certo o serviço. Perdi meus dentes aos 18 anos e agora com 48 não pude fazer o implante porque não tem osso. O dentista indicou o enxerto. Por favor, me explique um pouco sobre enxerto. Pronto. Quando a gente não tem o osso, a gente precisa e vai colocar o implante e não tem osso, nós temos de fazer o enxerto. O que é enxerto? Enxerto é o ato de enxertar, colocar alguma coisa. Nesse caso específico, a gente fala sobre osso, colocar osso. Tá, como que funciona isso? Nós podemos de duas maneiras. Ou a gente faz o que a gente chama de implante, de enxerto autógeno, ou seja, tiramos o osso da gente mesmo e colocamos no lugar, ou a gente põe um ossinho, um indutor de crescimento ósseo. No caso do implante, não tem jeito. Aqui na clínica, a gente só ganha volume com enxerto autógeno. É uma opção, uma conduta pessoal, tá? Então, você não tem osso, a gente vai tirar osso de você mesmo e colocar lá. Ou a gente tira osso dessa região aqui, ou tira osso aqui do queixo, que são excelentes áreas doadoras, tá? E a gente tira esse osso, coloca lá na região que precisa, espera 6 meses para aquele osso ganhar volume, para aquele osso juntar com o que já existe lá, para depois a gente fazer o implante. Ah, mas de onde tirou o enxerto? Vai ficar um buraco? Não. Como é uma área que está ativa, o organismo depois vai fazer nascer o osso lá, tá? E na área que a gente tirou o osso, a gente coloca lá dentro o que a gente chama de indutor de crescimento ósseo, para acelerar esse crescimento ósseo. Então a gente tira o osso de uma área doadora e coloca na área que tem necessidade, tá? Então a função do enxerto é ganhar volume para poder receber o implante dentário. Precisa de anestesia geral para fazer implante? Não precisa. Na verdade, geralmente, vocês podem verificar nos vídeos que nós temos aí de nossos clientes, tem procedimento de implante que dura 15 minutos, né, do início ao fim. Então, é um procedimento muito rápido. E como eu disse anteriormente, a quantidade de anestésico que a gente precisa é muito pouco, né? Aqui, eu tenho uma pergunta. Nesse processo, ficamos acordados vendo tudo isso? Olha, não dá tempo. Eu brinco, né? Os pacientes, quando a gente acaba o procedimento, a maioria fala assim, já. Nem a luva de procedimento fica suja de sangue. Então, é muito tranquilo. Ah, mas o Dr. Francis está falando isso porque está numa live ao vivo. Não. Verifiquem os depoimentos de pessoas como vocês. Nós temos vários depoimentos de vários clientes, tanto no Instagram quanto no Facebook, assim que acabou de levantar da cadeira, tá? Então a preocupação, nossa, mas eu estou vendo tudo isso, é um procedimento simples. Muito mais simples, muitas vezes, do que uma extração de dente. Eu, particularmente, prefiro muito mais fazer implante do que tirar um dente. Tirar um dente é um procedimento, né, mutilador, faz força, tira. O implante não. O implante ele é planejado, a gente planeja, vai colocar aqui, é assim que funciona, ó, tum, 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 rapidinho, não dói, não sente, tá bom? Por que o valor cobrado por implante varia de um dentista para o outro? Bom, aí a gente vai ter dois fatores. O primeiro, que tem a ver com relação ao material, né? Hoje não existe um fabricante de implante, existem vários fabricantes de implante. E não tenha dúvida que existe a variável de valores entre esses fabricantes, tá? Então um dos motivos seria esse. Em
E um outro motivo, nada mais justo, é a experiência profissional, né? Então, assim, às vezes, é como eu brinco, é como fazer uma viagem. Você pode ir andando, de carro, de ônibus ou de avião. Muitas vezes você vai de avião, você vai gastar um pouco a mais, mas tem o conforto de chegar, você tem a segurança e tudo mais. Então, essa questão de valor, por mais que hoje os valores são bem próximos, não existe uma discrepância igual tinha antigamente. Então, existe uma diferença de valor de um para o outro, mas muitas vezes é com relação ao material, à estrutura e ao prestador de serviço. Você paga muitas vezes um pouco a mais, que nem é tanto, e muitas vezes até o mesmo valor, mas para ter a segurança de estar fazendo o procedimento com o profissional capacitado. A pergunta lá foi com relação não à instalação do implante, com relação ao enxerto, né? Se fica acordado vendo, tirando o osso de um canto para o outro. Fica assim, Silvinha, é o seguinte, você está acordada, tá? Quando a gente faz o procedimento de enxerto, dependendo da quantidade de osso que a gente vai tirar, aqui na clínica a gente dá um calmantezinho, um remédiozinho, para dar uma tranquilizada, tá? Mas também quando a gente fala em enxerto, a gente fala num procedimento como esse, nós também não estamos falando em nada absurdo, não. Quando a gente vai tirar um enxerto dessa região aqui, por exemplo, a quantidade de osso que a gente precisa é pequena. Então, a remoção do enxerto às vezes é mais simples do que como se fosse tirar um siso, tá? Então, você está acordada vendo tudo isso. Ah, não, Francis, eu quero fazer o enxerto, eu quero fazer o procedimento, mas eu não quero estar acordada. Não quero ver nada. Existe a opção. Né? Nós temos médicos anestesistas parceiros, a gente chama eles vêm na clínica e você é sedada. Né? Ele te seda, fica durante todo o período junto, e assim que eu falar para ele, acabou, ele vai reverter a situação e você vai embora e nem lembra que fez. Tá? Então você fica assim, acordada, não que isso seja um problema, mas existe a opção também de falar, não quero estar vendo e prefiro ficar dormindo. Tem essa opção. Tem um dente para tratar e como vai precisar de canal e coroa, vai custar quase o valor do implante. Não seria melhor tirar logo o dente e fazer o implante? Nossa, essa pergunta é muito rotineira. Há muitos anos atrás, né, 15 anos atrás, o valor do implante ele era muito mais caro. Tá? Lembra que nós temos duas fases no implante. A primeira que é a instalação do implante e a segunda que é colocar o dente no implante. Né? E essas duas etapas elas tinham valores muito altos antigamente. E hoje esse valor, devido até à concorrência dos materiais, laboratórios, cerâmica, tudo, diminuiu bastante. E muitas vezes, realmente, fica o preço de tratar o canal, pino, coroa e tudo mais, fica até mais caro do que fazer o implante. Então, esses casos, nós avaliamos de uma maneira que nós chamamos de custo biológico. Não é um custo financeiro, mas um custo biológico. Fazer esse implante ou tratar esse canal, o que vai ser melhor para o paciente? Qual vai ser a durabilidade disso? Esse dente que eu estou tratando no canal é um dente que já foi muito judiado? É um dente que já não tem muita estrutura? Se for, a gente condena e fala, vamos fazer um implante. Agora, se é um dente jovem, muitas vezes a pessoa pode estar fazendo o canal porque quebrou. Então, às vezes quebrou o dente da frente, precisa fazer o canal para poder fazer a coroa. Aí você vai avaliar, nossa, um dente tão jovem, um dente não tem nada, foi uma fatalidade, foi um acidente. Ah, mas o implante fica o mesmo preço. Não, nesse caso, depois avaliamos, vimos o custo biológico, avaliamos e falamos, não, para esse caso é mais interessante a gente tratar o canal e colocar a coroa, tá? Então, assim, se vale a pena tratar ou tirar e colocar o implante, vai ser muito particular, mas sim, existe essa opção. Assisti os depoimentos no Instagram da Odontonápolis, parece até mentira. Por que o implante de vocês é tão simples e rápido?
Não, então, não é que o nosso implante é simples e rápido. Na verdade, não é. É que assim, a gente tem um nível de exigência alto. Então, poxa, quando a gente vai sentar na cadeira para poder realizar a instalação do implante, e isso já foi feito mais de uma vez, virtualmente isso já foi feito, isso já foi planejado, já sentou, já foi estudado, já foi desenhado. Então, acaba que a execução do ato torna-se muito mais simples. E também, né, já são quase 20 anos, né, fazendo isso. Então, a gente tem um pouco mais de experiência. Às vezes você vai me pedir para trocar um chuveiro elétrico, eu vou achar um negócio absurdo. Eu vou achar e falar, gente, como é que alguém troca o chuveiro elétrico em 3 minutos? Eu acho que eu vou ficar um dia trocando um chuveiro elétrico, e isso tem que levar um choque, né? Então, assim, eu acho que respondendo por que é tão simples e rápido, na verdade é porque junta alguns fatores, diagnóstico, planejamento, a experiência, faz com que as coisas realmente fiquem mais fáceis, tá? Mas vocês podem ver que no depoimento são pessoas que muitos de vocês mesmo vocês conhecem, né? São algumas pessoas que propuseram a fazer o depoimento, até uma maneira interessante, porque eu vou contar um caso que é interessante. A gente recebeu um e-mail de agradecimento de uma paciente lá do Espírito Santo. Lá do Espírito Santo? A internet hoje, a gente sabe que todo mundo assiste, todo mundo vê. Essa paciente, olha lá, chuveiro elétrico não troca mesmo, né? A resistência, doutor, a resistência do chuveiro que troca, né? Bom, a gente foi e recebeu essa carta de agradecimento de uma paciente lá do Espírito Santo. Falou assim, obrigado, porque eu ouvi um depoimento de vocês e fui lá e tive a coragem de fazer um implante. Olha que legal, essa paciente não fez um implante conosco, não mora no mesmo estado que a gente, mas ela assistiu o depoimento de uma pessoa e ela contava que ela tinha medo, porque quando vai ver no YouTube, vai ver não sei aonde, geralmente vê só problema, só vê problema. Sangue, demora, aí um vizinho fala que inchou, aí vai na padaria, fala que doeu, aí vai não sei aonde, fala que quase morreu. E ela contando que quando ela viu aquele depoimento, ela tomou coragem. Aí ela foi lá na cidade dela, fez o implante, viu que era tranquilo e ficou satisfeita. Então ela se sentiu no dever, vamos dizer assim, de explicar, de agradecer. E eu achei muito legal isso, porque olha para você ver, não é que simplesmente, poxa, é uma propaganda. Não, é para mostrar para você que precisa fazer, que pode ir fazer. Procura um profissional capacitado, procura um profissional que te passe transparência, segurança e faça. Não deixe de sorrir por conta disso, não fique inseguro ou passando por situações desagradáveis com medo de fazer. O implante, ele é feito para dar certo, tá? Extraí um dente quando eu tinha 20 anos, hoje estou com 40. Posso fazer um implante? Pode, por que não? O implante não tem idade. Eu tenho cliente de 70 e tantos anos que a gente colocou o que a gente chama de protocolo, usava dentadura, aquela dentadura na parte de baixo, aquilo lá não para, né? Ela no começo é uma maravilha, mas passa um tempo, não tem jeito, não para. Língua bate, lábio bate, por isso que ninguém usa. E aí essa pessoa a gente foi e instalou 4 parafusozinhos, 4 implantezinhos na parte inferior e prendeu a dentadura nesses parafusos. Esse paciente, ele já falou comigo várias vezes, por que eu não fiz isso antes? Ele contava que ele ia para o aniversário, ficava vendo aqueles pratinhos bonitos na mesa, tinha vergonha de comer, porque falou, vai comer, vai ficar mexendo na minha dentadura, várias situações, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente não tem que ter o medo de fazer o implante, a segurança que ele vai te dar é fantástica. E com 40 anos de idade, ou seja, não chegou nem na metade, está subindo a ladeira ainda, né? Não só pode, como deve. Eu não sei aonde você que mandou essa pergunta mora, mas procure alguém da sua confiança e vá fazer seu implante, tá? O que vai ser avaliado é questão de osso. Tem osso, não tem osso? O que vai resolver é isso, tá bom? Olha lá, os depoimentos me deram certa confiança, vou procurá-los. Obrigado, Rose Rodrigues. Será muito bem-vindo, tá? E vamos bater um papo aqui para poder aumentar essa confiança, tá bom? Olha que pergunta legal.
Por que o osso reabsorve? Poxa, encaixou, né? Por que o osso reabsorve? Então, tá, a gente falou de enxerto, perdeu o dente, e por que a gente precisa fazer o enxerto? Por que o osso reabsorve? Gente, o nosso corpo é muito inteligente, é maravilhoso, né? Então, assim, você imagina que o dente, ele fica dentro de uma estrutura óssea, né? Tá lá, o dente está aqui. E aí, o corpo é energia. Então, para poder manter uma estrutura óssea para o dente, o corpo está gastando energia o tempo todo, né? A gente é uma máquina de energia, é um usina de energia. Aí você perde o dente, você perdeu o dente. Então, por que o seu corpo vai manter, ficar lá, o osso e o dente? Aí você perdeu o dente. Por que o seu corpo vai manter todo esse osso? Então, com o tempo, ele vai fazendo isso aqui. Opa, eu vou manter o mínimo de osso possível. E aí ele não precisa mais manter aquele osso todo. Por isso que o osso reabsorve. Porque não tem sentido o organismo gastar aquele tanto de energia para ficar aquele tantão de osso, sendo que não tem dente lá dentro. Então ele mantém o mínimo possível. Em outras palavras, não é assim. É como se ele atrofiasse, porque não está precisando. Então é mais ou menos isso. Ah, mas em algumas pessoas isso não vai acontecer. Existe caso de pessoas que já perderam os dentes há algum tempo e realmente o osso está lá lindo e maravilhoso, não reabsorveu nada. Mas por que o osso reabsorve? Resumindo, por falta de função. Porque ele não tem o dente lá, não precisa. Ah, mas se eu colocar o implante, você devolveu a função para o osso. Então o osso vai, o organismo mantém o osso lá, tá bom? Colocar implante dói. Todo mundo quer saber, foi a primeira ou a segunda pergunta, mas não dói, tá? O osso não tem terminação nervosa. O que a gente precisa é passar pela gengiva. Osso, colchão. Osso, colchão. Gengiva, lençol. Para chegar no colchão tem que passar pelo lençol. Não tem jeito. Para chegar no osso tem que passar pela gengiva. Não tem como. Ah, mas eu ouvi dizer que para poder fazer o implante não dá corte. Aí vocês que vão deduzir, né? Se consegue chegar no osso sem passar pela gengiva, sem cortar a gengiva, aí ficam vocês mesmos que vão pensar se tem jeito. Corre o risco do implante dentário ser rejeitado? A literatura diz que sim, né? Mas é muito pouco. Eu vou trocar a pergunta. Posso perder meu implante? Ah, aí sim, pode perder sim teu implante. Por vários motivos, tá? Ambiente não controlado, infecção, às vezes falta de um planejamento não adequado, enfim, tem algumas situações que pode levar a perder o implante. Mas rejeição, repetindo, eu colocaria a última dela, tá? Mas essa pergunta aqui não tem, mas eu vou colocar, quer dizer, não sei porque não acabou ainda, mas é legal isso, né? Então, eu posso perder o implante por doença periodontal? Pode. Uma vez um paciente falou assim, eu tenho vontade de tirar os restos de dente que eu tenho, por tudo implante e nunca mais vim no dentista. Né? Então, assim, você colocou o implante dentário, precisa sim de cuidado. Por quê? Porque a gengiva, a gente tem o que a gente chama de tecido de sustentação, que é osso e gengiva. Se a sua gengiva e osso não está saudável, ela vai afetar a doutora já falou, má higienização, exatamente, vai afetar o seu implante. Então você precisa sim dar atenção, fazer a limpeza no seu implante, para evitar muitas vezes o que a gente chama de pericoronarite, que é a inflamação do tecido de sustentação em volta do implante. Tá? Então a gente não pode fazer um implante e falar, oba, fiz um implante, nunca mais quero ver o Dr. Franz. Tá, vai precisar, não me ver, porque eu não faço a parte clínica, mas vai precisar ver o dentista sim, senão você pode perder o implante. Tá? Então pode perder o implante por cárie? Não, por cárie não, mas por problema periodontal. Tá bom? Minha vizinha fez o implante dentário. Ela me contou o que sofreu no pós-operatório. Segundo ela, inchou muito. Fiquei com medo do relato dela.
O que mais acontece são esses relatos, né? Então, assim, eu não consigo dizer o porquê que o caso da sua vizinha sofreu, inchou, mas o implante é feito para dar certo, tá? Isso não é algo que acontece, graças a Deus, no nosso dia a dia, né? Os nossos pacientes, muito pelo contrário, eles falam assim, poxa, você pediu para comprar uma dipirona para tomar se tivesse dor, eu fui lá, nem gastei, nem abri o frasco, graças a Deus, tá bom? Então, assim, esses relatos, eles, de certa maneira, eles são verdadeiros também, mas acaba que afasta muita gente, né, que precisa fazer um implante por justamente não querer passar por isso. Mas tem os relatos positivos também, tá? Então, assim, vamos prestar atenção nos relatos positivos. Mente positiva, tá? Depois de instalar o implante, quando que eu vou pôr o dente? Pronto, nós temos a opção da carga imediata ou a carga tardia. Tá? A carga imediata é quando a gente coloca o dente no mesmo dia. E a carga tardia é quando a gente espera, ou 4 ou 6 meses. Vai depender, cada caso é um caso que vai dizer para a gente qual o melhor momento. Tá? Quanto tempo dura o procedimento para colocar o implante? Bom, se a gente estiver falando em implante unitário, ou seja, em um dente, você não vai gastar mais do que 20 minutinhos não. Tá? Vai ser tranquilo. Tenho 5 implantes para colocar. Depois de colocar, tenho que usar aparelho para corrigir os outros dentes que saem da posição por conta da falta de dentes que não tem. Tá, então assim, na verdade, a gente tem que colocar, deixa eu ver se tem. Temos 5 implantes para colocar. Depois de colocar, tenho que usar. Bom, em alguns casos, a gente tem que usar o aparelho antes do implante. Tá? Por quê? Eu chamo dos casos que são fim de linha, ou seja, quando perder um dente lá atrás, não tem problema. A gente pode colocar os implantes e depois tratar o aparelho. Mas quando são dentes da frente, a gente tem que primeiro usar o aparelho para depois colocar, o implante. Por quê? Implante não movimenta. Se eu vou colocar um aparelho nos seus dentes para movimentar os dentes e tem um implante lá no meio, é como se a gente tiver uma pedra no meio do caminho. Vai ser um fator limitante para a sua ortodontia. Então tem que ser avaliado aonde que vai ser feito o teu implante e que tipo de necessidade ortodôntica que existe. Tá? Eu tenho muitos casos que eu coloco, a primeira coisa que eu faço é instalar o aparelho e já coloco o parafuso logo, para garantir o osso, porque eu preciso do dente no final. Tá? Então tem muitos casos que eu coloco o aparelho e já coloco o implante. E tem alguns casos que não, que eu falo, olha, queria muito colocar seu implante logo, muito, mas não posso. Primeiro eu vou ter que mexer com o aparelho, delimitar o espaço direitinho. Seria como se você fosse comprar um sofá para sua sala e você não sabe o espaço ainda porque está reformando. Então você espera delimitar aonde que vai ser as paredes, para depois você for comprar o sofá ou fazer o armário. Né? Você não vai fazer o armário sem saber o espaço que você precisa. Tá? Agora, tem alguns casos que você consegue fazer isso. Então o ideal é avaliar para saber se você já pode colocar os 5 implantes antes do aparelho ou você precisa esperar. Tá? Com relação à pergunta que a gente acabou não respondendo, de quanto tempo dura o procedimento para colocar o implante, esse procedimento, se for um procedimento unitário, ou seja, se for um implante, ele não vai demorar mais do que 20 minutos, tá? Então a gente pode verificar isso nos próprios relatos dos próprios pacientes, tanto no nosso Facebook, que é @clinicaodontonápolis, como no próprio Instagram, que é @odontonápolis, ou na nossa página, que é odontonapolis.com.br. Tem vários depoimentos dos pacientes relatando quanto tempo demorou, como é que foi e tudo mais. Então, com relação ao tempo, a gente não demora mais que 20 minutos. Ah, mas e se eu precisar de 2, 3, 4? O tempo ele não vai dobrando ou triplicando, porque às vezes é um do lado do outro, então aumenta um pouco, mas o que mais demora, eu brinco muito com os pacientes, que às vezes demora mais para montar o circo e desmontar o circo do que para o espetáculo.
né? Então, assim, você preparar tudo, você fazer a limpeza correta no paciente, você anestesiar, aí depois que acaba, você vai dar aquele pontinho, aí depois você vai limpar o paciente, limpar? Ah, não, calma, é porque a gente limpa o rosto, né? O paciente vem da rua, a luva que a gente usa é uma luva estéreo, então a gente pega no rosto e vai pegar na boca, então a gente limpa o rosto para o rosto ficar limpinho, aí depois, é um produto que a gente passa, então depois quando acaba a cirurgia, a instalação que eu nem chamo de cirurgia, né? Quando a gente acaba o procedimento, a gente limpa o rosto, então a gente demora muito tempo para preparar e depois para desmontar, e a instalação às vezes é muito rapidinho, tá? Perguntaram aqui, né, com relação à contraindicação, se tem alguma contraindicação. Na verdade, eu não falo nem que seja contraindicado. Eu acho que a gente tem que conhecer bastante o nosso paciente, tá? Então, assim, eu já tive casos que eu perdi implante, você imagina, são quase 20 anos, né, fazendo implante. Então, graças a Deus, foram pouquíssimos casos, dá para contar na mão, né? E quando a gente, eu sempre faço questão de analisar, né, e por que isso aconteceu. E geralmente esses casos, eles sempre tem uma vírgulazinha, sempre tem alguma coisa que fugiu do controle. Então, o paciente está bem de forma sistêmica é importante, né? Principalmente com relação a diabetes. Ah, mas então eu sou diabético, eu não posso fazer? Não, não é por aí. A gente tem que estar controlado, né? Não adianta a gente tá numa situação muito descompensada, porque o corpo ele não vai conseguir focar no implante para poder ter uma boa cicatrização. Uma outra situação que faz com que contraindique a instalação do implante é a boca, né? Então, muitas vezes, já aconteceu inúmeras vezes do paciente chegar, falar, me procura aqui na clínica, fala, Francis, quero fazer um implante. Ah, vamos avaliar. A gente chegou, o paciente radiografou, tem osso, tudo bonitinho, falou, olha, só que é o seguinte, eu não vou fazer o implante agora no senhor ou na senhora. Eu preciso que você passe no clínico, tire essas cáries que você tem, você está com uma cárie grande aqui, você está cheio de tártaro, né? Por quê? Porque isso a gente chama de estabilizar a boca do paciente. Você imagina, a boca não tem jeito, a boca é suja por natureza, toda a boca. Então você pega um implante que é estéril, feito para dar certo, e coloca numa boca que já é suja, está triplicada de bactéria. Você vai aumentando a possibilidade daquilo dar errado, né? Então, assim, a gente tem que minimizar a possibilidade do erro. E como que a gente vai minimizar isso? Deixando a boca estável, fazendo a limpeza, se tem cárie, se não tem. Então a gente vai tirando a possibilidade do erro, tá? Porque é tão satisfatório para a gente ver que o procedimento foi planejado, ver que, que tudo correu bem, né? Aqui na clínica a gente tem uma equipe muito bacana. Eu faço a instalação dos parafusos, não sou eu que faço a coroa, que faço o dente. Ah, não é você? Não. Por que não? Porque na clínica nós temos uma profissional, né, especialista em prótese dentária pela USP, lá de Bauru, só mexe com prótese, ou seja, ela vai saber fazer a prótese mais bem feita, a gente trabalha tudo em harmonia. Quando eu vou colocar um implante, já passou o caso pela mão dela, ela já viu, coloca o parafuso aqui, viu, Francis? Eu falo, sim, senhora, ali, né? Tá bom, pode deixar. Vou lá e coloco o parafusinho ali onde ela quer, tá? Então, assim, a gente trabalha numa sintonia muito legal, a gente tem outros colegas que trabalham com a gente, que são excelentes profissionais. Eu falo que a gente não tem um time, né? A gente tem uma seleção, isso eu acho maravilhoso, tá? Bom, nós já estamos com bastante tempo já de bate-papo, né? E eu queria agradecer mais uma vez a atenção, o tempinho de vocês que tiveram aí nos acompanhando. Espero que eu possa ter explicado ou tirado alguma dúvida. E aquele que tiver alguma dúvida mais para frente, pode mandar essa dúvida para o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp é 988336164. Pode mandar através do Facebook ou através do Instagram. A gente tem uma baita satisfação em responder todo mundo.
que tiver à nossa altura, a gente vai sim tá respondendo, tá? Queria desejar a todos que tenham um abençoado e um excelente final de semana. Se cuidem, todos fiquem com Deus. Um excelente final de semana, todo mundo. E na semana que vem vai sair a agenda da próxima live. Estamos abertos à sugestão de temas. Se quiserem temas para live, basta mandar ou no Facebook ou no Instagram, que a gente vai tá conversando, batendo papo um pouquinho mais. Gente, fiquem com Deus. Que legal, Silvinha, obrigado pela sua atenção, você ficou com a gente o tempo todo, tá? Tire as dúvidas, mande pra gente depois se tiver mais dúvida, mande mais dúvida pelo Instagram, tá? Antes de você, uma dica, Silvinha, vem aqui na clínica se for o caso, vamos conversar, quero te passar segurança, tá? Para você entender que muitas vezes é muito mais simples. Não é à toa que nós somos o número 1 em implantes dentários aqui na região, são muitos anos realizando implantes e graças a Deus o nosso índice de satisfação é maravilhoso, a gente agradece muito a confiança de todos os clientes que confiam nos nossos serviços, né? Porque a odontologia é um serviço cego, né? Não tem como você conferir, né? Saber se foi bem feito ou não. É uma relação de confiança mesmo, tá? Então, Silvinha, né? Venha mesmo, vamos preparar e quem sabe você depois não vai até aparecer na nossa live. Já pensou? Manda um beijo pra mim, Rapaz, esse cara tem um canal no YouTube, Mundo Proibido, né? Mundo Proibido. Gente, assistam esse canal do YouTube. Mando sim, Wagner. Mando sim. Aí, a Lu, muito legal a iniciativa. Ô Lu, vocês são demais. Você e sua esposa são pessoas fantásticas. Isso aí é pé de vento, é um casal pé de vento. Aí tem que correr. tem que aprender muito com esse casal aí. Casal fantástico, viu? Olha lá, né, Wagner? Mundo Proibido. Depois vocês acessam lá no Mundo Proibido. Ali você começa a assistir, você fica assistindo ali, você vai até entretendo no canal ali. E até é bom para relaxar a cabeça também, né? A gente tirar um pouquinho o foco por mais que seja uma realidade, mas para a gente dar uma espalhada. Muito legal, vai ter um conteúdo muito bacana lá, né? Ei, Nanda, tudo bem? Tudo jóia? Se deixar a gente fica, né? O problema é que a gente começa a conversar. Pena que não tem, na próxima eu vou pedir para colocar batatinha frita aqui para mim, alguma coisa, né? Um franguinho passarinho, porque aí a gente vai conversando, uma aguinha com gás. A gente vai batendo papo e a gente pode abrir. A gente vai abrindo para a gente poder conversar. Vocês vão perguntando aí o que vocês querem, a gente vai conversando, tá? Mas hoje tá bom, né? Hoje é a hashtag sextou. Vamos aproveitar, agora são 5:07, né? Né, doutora Deila? Daqui a pouco ela manda, vem embora para casa. Tá bom? Gente, um bom final de semana para vocês. Obrigado, viu? Mamãe! Ei, mãe! Essa minha mãe é demais. Papai também. Tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Batatinha frita. Vou falar pra você. É porque veio na cabeça batatinha frita, Nanda. Não fala não. É bravo. Não fala não que o homem é bravo, viu? Deixa quieto aquilo lá. Eu vou mudar. Batatinha frita. Vou... Coraçãozinho de galinha. Pronto. Vou fazer uma porção de coraçãozinho de galinha, proteína pura. Aí a gente fica beliscando o coração de galinha. Gente, fiquem com Deus. Um excelente final de semana. Hashtag sextou, tá? Tchau.